Quem trouxe Bíblia de papel aí? Aê, muito bom. Vamos orar pelo Dudu? Senhor Deus, nós queremos te agradecer, Pai, pelo Eduardo, Senhor, seu filho, seu servo, que tem se levantado, Pai, no estudo, Pai, na busca por conhecimento da sua palavra. E nós queremos te pedir que o Senhor venha revestir ele, Pai, com teu Espírito Santo neste momento, Pai. Que ele venha trazer, Pai, para cada coração que está aqui, dos líderes, dos adolescentes, uma palavra vinda do alto que o Senhor já colocou no coração dele, Pai. Que o Senhor fale conosco e que a gente saia daqui transformados, diferentes de como nós entramos. Que haja decisões essa noite e que nós sejamos, sim, Pai, abençoados pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, Start. Calma aí. Eu preciso de um voluntário para vir aqui tomar uma coquinha comigo. Olha lá. Quem quer vir aqui? Calma aí. Lá no fundo, lá. Isso, de branco aí. Se apresenta aí pra galera. Falar o quê? Sou o Otávio, tenho 15 anos. Olha lá. Segura que não bebe ainda. Não bebe ainda. Ó. Não bebe ainda, não bebe ainda. Calma aí, ó. Toca aí. Ó, beber. Bebe aí. Bebe mais, tem que beber tudo. Ó, o cara ainda acertou o que é. Ó, você vai ficar com essa de presente. Mas não pode beber aqui no auditório. Você vai beber depois. Palmas pro Otávio. Ah, pode tomar aqui? Ah, não sabia. Então fechou. Então, fechou. Aí. O que ele bebeu aqui? Eu não achei que ele ia descobrir o que era, né? Mas o intuito é eu falar para vocês o que é isso aqui. Não é coca. É sabor coca. Né? Tem aparência de coca, mas o conteúdo é outro. E é um tema descontraído, mas tem muito cristão que hoje é só sabor cristão, né? Tem versículo na bio, tem fotinha no Instagram, usa a camiseta da Volbe, mas é tudo sabor, só sabor, né? Só aparência. Tem aparência de cristão. Aqui, parece coca, latinha de coca com gás, mas o gosto é de mundo. E não é de hoje que tem sabor cristão. Na época de Paulo, quando ele escreve para Tito, ele fala dos sabores cristãos lá de Creta. E ele fala assim, em Tito 1,16: afirmam que conhecem a Deus, mas o negam com as suas atitudes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Não, espera, eu já falei com a Mariela. E sobre isso que a gente vai falar hoje. Um evangelho que vem sem a cruz, onde ser cristão, ir à igreja, é massa, é legal, virou moda, mas a palavra cristão é só um adjetivo. Porque é tudo sabor e já não se parecem com Cristo. E antes de começar, antes de entrar na palavra, eu quero fazer uma oração. Então, quero pedir que você feche seus olhos, abaixe sua cabeça e ore comigo. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos, Pai, vem sobre esse lugar, você tem liberdade aqui, Senhor. Vem sobre a vida de cada adolescente, Pai, e que hoje eles sejam convencidos, Pai, dos seus pecados, conduzidos, Pai, pelo Senhor ao arrependimento. Que ninguém, Senhor, ninguém saia daqui da mesma maneira que entrou, Pai. Que nós não sejamos, Pai, uma geração
que é só sabor, mas que nós tenhamos a marca, Pai, do verdadeiro cristão, que é uma vida, Senhor, que glorifica o Teu nome, Pai. É isso que nós te pedimos, no nome de Jesus. Amém. Pode colocar o slide, por favor. Olha lá. Gemini fez essa arte aí para nós. E queria fazer 2 perguntas para vocês. Quem aqui gosta de Vini Start? Acha legal aí? Top. E quem aqui veio pela primeira vez convidado por um amigo? Não veio com os pais, foi convidado por um amigo aí e veio. Levanta a mão. Olha lá. Beleza. E não tem problema nenhum você gostar, você tem que gostar. Eu não ia falar que não gostava. E é legal também você ter sido convidado por um amigo. Isso quer dizer que tem gente evangelizando. Mas isso mostra pra gente uma coisa. Que a geração de vocês, a adolescência de vocês, o mundo que vocês estão vivendo está um pouco diferente. Na época dos pais de vocês, na época de alguns líderes adultos aqui, ser cristão não era tão legal assim. Não existia uma igreja numa sexta-feira à noite, pré-carnaval, com 200 adolescentes. Quantas vezes o Renatinho já não falou aqui que quando ele era adolescente, que ele era cristão, na escola ele era zoado, era chamado de pastorzinho, o crente da turma, o cara que era esquisito. E eu tenho certeza que mais líderes aqui, alguns pais de vocês passaram por isso também. Mais de uns anos para cá a cultura tem mudado, né? Você vê muitos famosos, jogadores de futebol, cantores, influencers, todo mundo é cristão. Mas é o mesmo tipo de cristão que Paulo estava se referindo a Tito. Os que afirmam que conhecem, mas o negam com as suas atitudes. Sabe, eu já cansei de ver vídeo de jogador que quando dá entrevista no final do jogo, cara, parece que o cara é pastor. Nossa, essa vitória é para a honra e glória de Deus. Tudo isso aqui não é para mim. Glória a Deus. Aí passa 10 minutos, o cara está lá no vestiário, dançando ao som de um funk que fala tudo que desagrada o Senhor. Quantos cantores que fazem músicas e até colocam versículos nas suas músicas, e alguns até na mesma música colocam tudo que vai contra a palavra de Deus. Cantores que fazem música de sexo, bebida, drogas, tudo que o mundo gosta. Mas aí quando ficam ricos, quando chegam lá no topo, eles sempre falam que foi por causa de Deus. Glória a Deus. Deus me trouxe até aqui. Deus me abençoou. Deus me deixou rico. E também teve um que viralizou agora, um cara do BBB, vocês devem ter visto, que ficava falando que era cristão. E toda vez, quando ele tinha uma oportunidade, ele falava que tinha traído a esposa dele. E afirmava que era cristão, e lá no BBB tentou mais uma vez fazer essa gafe aí. E hoje em dia muitos mais jovens, muito mais adolescentes estão indo na igreja, estão aqui que nem vocês. E isso não é ruim. Devocionais viralizando aí. E claro, tem seu lado bom, né? A mensagem de Cristo tem sido espalhada, o evangelho tem avançado. Mas como eu falei, tem seu lado ruim. Porque a maioria dessas pessoas é só sabor cristão. E um exemplo aqui que é clássico. Quem acha que o Neymar vai trazer a Copa para nós esse ano? Tá feio o negócio. Se fosse o Alberto, acho que era melhor. Mas o Neymar é um exemplo clássico, né? Eu acho que é impossível algum de vocês não ter visto aquela foto dele, por mais que foi há acho que mais de uma década atrás. A foto dele com a faixinha, 100% cristão, 100% Deus, 100% Jesus, isso aí. E ele é o típico sabor cristão. Coloca a faixinha, mas adora uma festa, ama uma casa de aposta. Já teve várias vezes aí, né, que traiu a esposa também. Mas afirma que é cristão. Vira e mexe, posta uma foto com um versículo no Instagram. Vira e mexe, vem nas mídias aí, falar de Deus. Mas a vida dele fala o contrário. Mas existem camadas do sabor cristão. Esse é o tipo mais, né, que você bate o olho e logo de cara você percebe que tem algo de errado.
Mas os mais perigosos são aqueles que parecem mais ainda cristãos. São aqueles influencers no Instagram que defendem as pautas de direita, que tem a família perfeita, tem uma rotina hiperprodutiva, né? Que é a galera que 6 horas da manhã já correu uma maratona, já nadou até o Polo Norte e deu uma volta no mundo de bicicleta. E antes de tudo isso fez o devocional, né? Não pode faltar. E eu não estou afirmando que todos esses não são cristãos de verdade, mas na grande maioria deles, Deus é só uma parte da vida deles, não está longe de ser o centro. É uma escada que eles usam para alcançar os objetivos, e o verdadeiro Deus da vida deles é o ego. É ser a sua melhor versão, eu vou falar mais disso depois. Alcançar os seus sonhos, os objetivos. Mas, afinal, então, o que é ser cristão? Né, tem gente que acha que, porque tem os pais cristãos, são cristãos, mas cristianismo não se herda. Tem gente que acha que é ir à igreja, outros acham que é só ser uma boa pessoa, mas a gente sabe que todos nós somos pecadores. Então, ser cristão é ter tido um encontro verdadeiro com Cristo. E eu não estou falando de você ter chorado em um culto durante o louvor, eu não estou falando de você ter feito uma oração alguma vez, estou falando de um encontro verdadeiro. E esse encontro gera marcas. E é sobre essas marcas, sobre essas características do cristão versus a do sabor cristão que eu vou falar hoje. E pode passar, por favor. A primeira que eu comentei. O cristão, ele sabe que ele é a pior versão. Já o sabor, ele busca a melhor versão. Lá em Timóteo 1, capítulo 15, Paulo escreve assim: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Tem muito influencer, como eu já falei, que os milionários, os influencers de produtividade, os influencers fitness, tenho certeza que vocês já ouviram essa frase nos reels do Instagram, no TikTok, sempre falam, seja a sua melhor versão, busque sua melhor versão, 1% melhor a cada dia. É a vida perfeita do Instagram. Mas lá em Isaías 64, versículo 6, diz que até as nossas melhores ações são como trapos de imundície. Apóstolo Paulo, maior pregador da história, maior plantador da igreja, de igrejas de todos os tempos, ele, quando escreve a Timóteo, ele fala que ele é o pior dos pecadores. Mas o influencer, porque ele ficou rico, tem fama, tem tudo que ele sonhou, ele jura que ele é uma boa versão. Mas pode passar? Ser cristão é entendermos que nós somos a pior versão possível, não tem como ser pior. E nós só seremos bons quando o único que é bom viver dentro de nós, que é Jesus Cristo. E Paulo entendeu isso. Em Romanos 7 ele fala que nada nele era bom, nada na carne dele era bom. Em Gálatas 22, que então por isso, por não ser bom, ele crucificou a si mesmo, crucificou a própria carne para que ele não vivesse mais, mas Cristo vivesse nele. E isso é o que o verdadeiro cristão tem que entender. Que nós só seremos bons quando nós não formos nós mesmos. Não tem como ser a melhor versão sem ter Cristo. Quando nós nos humilharmos, crucificarmos a nossa carne e deixarmos Cristo viver em nós, só assim nós seremos bons. E não tem problema em você querer ter uma boa família, um bom emprego para proporcionar uma vida boa para essa família, um corpo saudável. Afinal, tudo isso glorifica a Deus. Mas isso não pode ser o seu maior objetivo. E muito menos você achar que você é bom por ter essas coisas. Não vale de nada você ter tudo, ter os milhões de seguidores que esses influencers têm, o dinheiro deles, ter a sua família, ter o shape dos sonhos, ter tudo que você sonhou, mas você perder a sua alma. Se você alcançar todos os seus sonhos, tudo que você sonhou, se você ser estimado pelo mundo, venerado, tido como referência, mas não tiver Cristo, não adianta. A sua melhor versão não passa de um ser imundo que vai ser jogado no inferno, sem Cristo. Esse é o máximo que a nossa melhor versão consegue.
Não tem como conquistar mais que isso, a não ser uma eternidade no inferno. Essa é a realidade. Porque se não fosse a graça de Deus, nenhum de nós estaria aqui hoje. E o nosso maior desejo deve ser conhecer a Cristo e ser como Ele é. Segundo ponto, pode passar. Pode passar mais um. O verdadeiro cristão, ele ama e pratica a palavra. Já o sabor cristão, ele usa a palavra quando quer e como quer. Quem aí já viu aquelas caixinhas de versículo? Sua mãe deve ter, sua avó deve ter, que você tira um assim, né? Geralmente só tem os versículos bons. É o que a galera gosta, não estou falando que são ruins. Mas o sabor cristão, ele gosta disso. Ele gosta de tirar os versículos de contexto, ele usa como quer e só quando quer. Né? Aquele cara que, quando dá alguma coisa errada, vai lá e posta no Instagram: a glória da segunda casa será maior que a primeira. Ou o clássico mais famoso: não temas, 305 vezes na Bíblia, uma vez para cada dia do ano. Deve ter gente ainda que acredita nisso, mas preciso contar para você que alguém inventou isso e metade da internet acreditou. Essa galera, ela devia ter uma versão só para eles, né? A NVC, Nova Versão Coach. E porque a parte de negar a si mesmo, a parte de buscar a santidade, a parte de amar o próximo, colocar o interesse dos outros acima dos nossos, retribuir o mal com o bem, isso essa galera não quer. E essa é a diferença do sabor cristão para o cristão de verdade. O cristão de verdade, ele ama a palavra, assim como Davi. Sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita dia e noite. Ele quer ler mais, ele quer estudar mais, ele quer saber mais, ele quer devorar aquilo ali, quer passar horas e horas e horas lendo, porque é ali onde ele conhece quem ele mais ama, que é Jesus. E se você diz que ama Jesus, mas não ama o único livro inspirado por Deus que fala da vida desse Jesus, tem alguma coisa de errado. Não faz sentido você dizer que ama Jesus e não amar o livro que conta a história dele, que conta o que ele fez, que conta tudo sobre a vida dele, que conta o que ele ensinou, que conta absolutamente tudo o que sabemos sobre ele. Pode passar? O tamanho da sua fome pela palavra revela o tamanho do seu amor por Jesus. Mas tem mais um detalhe. O cristão, ele não só ama, ele pratica. Jesus diz que aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. E obedecer é ler e pôr em prática. E aqui nós... Opa, tá, pode deixar. Mas, então a gente tinha Tiago 1:22 ali, que é: não sejam apenas, não, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Nós precisamos ler dia após dia e viver de acordo com o que lemos. Viver de acordo com o que Jesus ensinou, viver de acordo com o que está na palavra, buscar ter um caráter parecido com Cristo. E um princípio muito importante, pode voltar para aquele lá, é que obediência é gratidão e não sacrifício. O cristão, ele entendeu o que foi feito naquela cruz. Ele entendeu o tanto que Jesus sofreu, o preço que ele pagou por amor a nós. E então obedecer não se torna mais um sacrifício, mas se torna um prazer. É como aquele seu amigo que uma vez você saiu com ele, e você falou: ixi, mano, eu tô sem dinheiro, não vou comer hoje, tô de boa. Ele fala: não, tá louco? Você está comigo, velho. Vai comer sim, vou pagar para você. Você vai comer, não vai ficar sem comer hoje. Tá maluco, vai ficar aí passando fome. Ele vai lá, eu pago o lanche para você, você fica meio sem jeito, mas por dentro você fica cheio de alegria. E nos próximos dias você começa, o cara pede tá precisando de uma ajuda, você vai lá e ajuda. Na próxima oportunidade você vai lá e paga um lanche pro cara, faz tudo para agradar ele. E nada disso é um peso para você. Nada disso é um sacrifício. Você está fazendo por prazer, porque você foi ajudado. E se agimos assim com um amigo que pagou um simples lanche, quanto mais faríamos por aquele que entregou a sua própria vida por nós. Os morávios, um povo que passou por um grande avivamento, eles tinham um lema, que era que o cordeiro que foi morto receba a sua recompensa. Jesus merece a nossa obediência. Jesus merece
que a gente largue aquela amizade que não faz bem. Jesus merece que a gente pare de fumar, que a gente pare de beber. Jesus merece que a gente largue a pornografia. Jesus merece que a gente pare de ficar com aquela pessoa. Jesus merece que a gente obedeça os nossos pais. Jesus merece que a gente ame os nossos colegas da escola. Jesus merece a nossa obediência. E eu vou correr, que o tempo está meio curto. Pode passar para o terceiro ponto, que é o verdadeiro cristão, ele tem relacionamento. Já o sabor, ele busca só quando precisa. Filipenses 4,6 diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. O sabor cristão, ele só ora em 2 momentos. Na hora de dormir, que ele ora, abençoa os meus pecados e perdoa a minha vida. E quando ele está com dificuldade, né? Parece os reis de Israel. Quando estava tudo certo, era pecado para lá, ídolo para cá. Aí quando a coisa apertava, Jesus mandava uma dificuldade, um povo para escravizar eles, e eles voltavam para os trilhos. E sim, Deus pode usar dificuldades, problemas para trazer você para perto dele de novo, mas não pode ser assim sempre. O verdadeiro cristão, ele gasta tempo com Deus. Ele quer estar com Deus. É como aquela pessoa que você gosta, que você quer estar com ela, você deseja estar perto dela. O cristão, quando ele está triste, ele vai orar, mas quando ele está feliz, ele também vai orar. Quando ele está passando por uma dificuldade, ele vai orar, mas quando ele vence essa dificuldade, ele continua orando. Quando nada acontece, quando está tudo tranquilo, ele também vai orar. Ele ora também pelos seus amigos, ele ora pela sua família, e às vezes não só vai para a presença de Deus, ficar no quarto e desfrutar do Senhor, porque é assim que funciona o relacionamento. Jesus mandou a gente orar sem cessar. Tem uma frase de Lutero, pode passar, é muito boa, que fala que ser cristão sem oração é tão impossível quanto estar vivo sem respirar. A oração é essencial na vida do cristão. Não tem como viver sem. E nós precisamos voltar a passar mais tempo com Deus no secreto. Nós precisamos ter o entendimento de que só assim nós construímos um relacionamento sólido, um relacionamento que não vai se abalar quando a gente for para a escola, não vai se abalar quando a gente for para a faculdade, que a gente vai ter intimidade e autoridade para pregar, para falar, que só orando a gente vai vencer os nossos pecados. Nós precisamos de oração. A oração é a marca do cristão que entendeu que depende de Deus para tudo e por isso ora por tudo. John Wesley também, um outro grande avivalista, quando ele morreu, a casa dele ficou aberta para visitações e tudo mais, né? Virou tipo um museu. E do lado da cama dele, no chão, tinha 2 buracos, que era onde ele sempre orava, ali no mesmo lugar. Imagina o tanto que esse cara orou para fazer 2 buracos no chão. E por isso que ele foi um grande homem de Deus. Não tem como ser um homem usado por Deus, grandemente usado, um homem que Deus usa para fazer grandes coisas sem oração. É impossível avançar, é impossível você criar um relacionamento, desfrutar do melhor de Deus que Deus tem para você, se você não orar. O 4º ponto, pode passar. O verdadeiro cristão, ele odeia as coisas do mundo. Já o sabor cristão, ele está na igreja, mas não odeia o mundo. Em Tiago 4,4 diz: adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faça inimigo de Deus. 1 Pedro 1,15, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem. Reparem que o sabor cristão, ele não odeia o mundo, né? Ele não ama o mundo. Ele só não odeia, ele simpatiza. Ele está na igreja, mas não odeia o mundo. Uma frase que o sabor cristão usa muito, que gosta, é o nada a ver, né? Está falando mal de alguém vai lá e exorta ele, fala, nada a ver, estou só comentando. Está lá na escola falando um palavrão, a galera fala, que isso? Ele fala, nada a ver, só uma palavra normal. Está lá ouvindo uma música feia, alguém questiona ele fala, nada a ver, só uma música. E essa é a diferença do sabor cristão para o cristão de verdade.
O sabor cristão, ele vai na onda, simpatiza, ele é tranquilo, mas o cristão de verdade ele se posiciona. Não só na igreja, mas a qualquer momento, na escola, no treino, na aula de inglês, na aula de dança, em qualquer lugar. E muitos são influenciados, às vezes pelos amigos da escola, pelos amigos do futebol, né? No ambiente onde todos falam palavrão, no ambiente onde tem muita brincadeira maliciosa, no ambiente onde palavras totalmente feias viram apenas um pronome, apenas um apelido para você chamar os outros. O cristão, o sabor cristão, ele vai falar, nada a ver. Não tem nada demais. Mas não tem como ser cristão e não odiar o mundo. Eu sei que tem gente aqui, que talvez se eu abrir o Spotify, estava cantando um louvor agora, com os braços erguidos, mas a última coisa que eu vou achar é um louvor. Tem gente que talvez se eu passasse uma semana com vocês na escola, ficaria assustado. Se eu abrir o WhatsApp, então, ia ser feio. Mas se nós queremos ser cristãos, assim como eu li, nós devemos ser santo como Deus é santo. Esse é o chamado que Ele nos faz. Ele odeia o pecado. E nós devemos odiar o que Ele odeia e amar o que Ele ama. Ter prazer no que Ele tem prazer e abominar o que Ele abomina. Esse negócio de nada a ver tem nome para Deus. É gente que não decidiu ainda se quer estar com Deus ou se quer estar com o mundo. E é muito normal hoje em dia a gente estar aqui na igreja e mesmo assim continuar com essas práticas. Porque a gente está acostumado a se comparar com quem está do nosso lado. Então a gente olha, o nosso grupinho do Start faz as mesmas coisas, fala as mesmas coisas, age do mesmo jeito que nós. Então, se eles são cristãos, eu também sou. Estou aqui com eles, a gente é tudo igual. Mas a gente esquece que o verdadeiro cristão, ele não se compara com pessoas, não se compara com o amigo do lado, com o amigo da escola, com o amigo do Start. Ele se compara com Jesus, com a palavra. E aí a água sobe. Quinto ponto. Passar. O Júlio falou disso semana passada, mas é um ponto aí muito importante. O verdadeiro cristão, ele é um missionário. Já o sabor cristão, ele é um frequentador. Atos 4:20 diz, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. O verbo no grego, ele traz esse sentido de incapacidade. Nós não podemos, nós não conseguimos, não é nós não devemos, não é nós não queremos deixar de falar, é nós não conseguimos deixar de falar. E essa é a realidade de quem teve um encontro com Jesus. Pode passar. O verdadeiro encontro com Cristo torna impossível não falarmos do que vimos e ouvimos. É uma mensagem tão incrível que vem de encontro com nós, que nós não conseguimos ficar calados. Eu sei, talvez você já tenha ouvido essa analogia que ficou famosa uma época, de falar que o mundo, que nós temos a cura do câncer e o mundo está doente. E essa é a realidade. Nós precisamos levar essa mensagem. Em Romanos 10 diz, como ouvirão se não houver quem pregue? O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. E nós carregamos esse fardo, nós precisamos pregar o Evangelho, porque o Evangelho é a única mensagem que é capaz de salvar. É a única mensagem, é o poder de Deus para a salvação daqueles que creem. E a Nath falou isso aqui antes, e eu preciso reforçar. Aquela pessoa legal, aquele seu amigo da escola que é gente boa, que você gosta muito dele, aquela pessoa que aparentemente é certinha, ou aquela pessoa da tua família que é uma pessoa muito legal, é uma pessoa muito amável. Se ela não conhece a Cristo, o destino dela não é o céu. E o nosso amor por essas pessoas deve ser maior do que a nossa vergonha de abrir a boca. Nós precisamos olhar para Jesus, para o seu sofrimento, para a sua humilhação, para tudo que Ele fez por nós, para nos salvar, e ficarmos constrangidos, porque a gente não faz nem 1% por aqueles que a gente ama, por aqueles que a gente deseja salvar. E, novamente, falando dos morávios, tem relatos que falam que 70% de toda a comunidade dos morávios eram missionários. E uma história talvez se destaca mais ainda, são 2 jovens desse povo, que eles certa vez eles mandam mensagem para um grande agricultor, um grande fazendeiro lá da Inglaterra, que ele tinha uma ilha,
e lá nessa ilha tinham milhares de escravos. Então eles mandam uma mensagem para esse senhor e pedem: a gente pode ir lá pregar o evangelho? E esse senhor, que era ateu, ele fala: não, ninguém vai entrar naquela ilha lá para falar desse Deus aí. Então eles param para pensar e dão uma resposta que surpreende esse cara. Ele fala: mas então nós podemos ir para lá como escravos? O cara fica sem entender. Fala: tá, pode ir, mas não vou pagar nada para vocês. Então aqueles dois jovens, um pouco mais velhos que eu e vocês, eles pagam a própria passagem para ir para aquela ilha, serem escravizados, para poder pregar o evangelho para aqueles escravos. E nós, com as pessoas que nós amamos, esses jovens se fizeram escravos para pregar para pessoas que eles não conheciam, que eles nunca tiveram contato, e a gente, com pessoas que nós amamos, com amigos, com familiares, a gente não faz nada, a gente não tem coragem de abrir a boca. Charles Spurgeon, ele tem uma frase que é muito famosa, que diz que todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. E essa é a verdade. Talvez você não precise ir para uma ilha de escravos, talvez você não precise ir para a África, para a Coreia do Norte, para países perseguidos. Você já é um missionário. Cristo nos chama para pregar o evangelho onde quer que a gente esteja, a tempo e fora de tempo. Você está na escola, prega o evangelho. Você está no Uber, prega o evangelho. Você está na aula de dança, prega o evangelho. Você está no inglês, prega o evangelho. Em qualquer lugar, pregue o evangelho. Nós não precisamos de mais crentes 007. Já ouviram falar desses aí? São aqueles que ninguém sabe que é cristão. Aí, na escola, quando alguém descobre, lança aquela pergunta lá: meu Deus, você nunca ia descobrir que você era cristão. Isso machuca a gente, mas é uma realidade. Sexto ponto, pode passar. O verdadeiro cristão, ele busca o prazer em Deus. Já o sabor cristão, ele busca o prazer em coisas. Salmos 16:1 diz: na tua presença há plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. E isso aqui daria uma palavra só para esse tema, mas eu quis trazer brevemente aqui, porque é algo muito importante, é uma mensagem que mudou a minha vida. C.S. Lewis tem uma frase que ele diz assim: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência nesse mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para um outro mundo. E, logicamente, esse outro mundo, ele está falando do céu, ele está falando de Deus, que nada nesse mundo é capaz de nos satisfazer. E o versículo, Salmos 16, fala que em Jesus, na presença de Deus, há uma alegria que é plena, uma alegria que não vai acabar depois de um dia, depois de uma hora que você usar aquela droga, depois de uma hora que você fizer aquele ato. É uma alegria plena, uma satisfação imensurável. E a parábola do jovem rico retrata esse sabor cristão que tinha prazer em coisas, né? Jesus chega para ele, ele vem até Jesus, na verdade, e ele fala: Senhor, o que eu devo fazer para ganhar a salvação? Jesus olha para ele e pede: você tem cumprido os mandamentos de Moisés, os 10 mandamentos? Ele fala: sim, Senhor, tudo isso eu tenho feito. O que mais eu preciso fazer? Então Jesus olha para aquele jovem e fala: venda tudo que você tem, dê aos pobres e siga-me. Então ele fica triste e vai embora. Porque o prazer dele, o amor dele, o coração dele estava nas coisas, estava nas riquezas, estava em tudo que ele tinha nesse mundo, não em Deus. E isso revela que aquele jovem, ele seguia todos os mandamentos, como é possível fazer, mas ele não conhecia o Deus desses mandamentos. Uma outra frase de C.S. Lewis também, eu não vou citar ela aqui, ela é um pouco longa, mas ela diz que os nossos desejos, eles não são fortes demais, eles são pequenos demais. Nós nos contentamos com bebidas, drogas, festas, sexo, em ficar vendo vídeo no TikTok, enquanto poderíamos desfrutar de uma alegria infinitamente maior. Nós somos como uma criança que fica brincando num chiqueiro, fazendo bolinhos de lama, porque a gente não imagina o que é um convite para passar um fim de semana na praia. E essa é a comparação. A nossa mente é limitada, ela vê prazer naquilo que é sujo, naquilo que é
lama, naquilo que é terra, enquanto nós poderíamos estar na praia, fazendo castelos, estar na presença de Deus, estar desfrutando de tudo que há de melhor. E não existe nada nesse mundo mais prazeroso do que Cristo. Isso é algo difícil de provar falando e citando frases e passagens da Bíblia. É algo que tem que ser vivenciado, esse prazer em Deus. E mesmo sendo a pessoa mais rica do mundo, mesmo realizando todos os seus sonhos, essa alegria não é duradoura. Vocês devem ter visto agora que bombou, estourou, né, o caso Epstein. E lá, isso é, cara, comprovado. Sabe, os caras mais ricos do mundo, os caras mais poderosos do mundo, eles continuam buscando mais coisas e vão, cara, muito fundo em coisas totalmente sujas e que não é legal nem de imaginar. E mesmo assim eles não ficam satisfeitos. Porque nada nesse mundo pode nos satisfazer. Você pode ter o dinheiro para comprar o que você quer. A coisa que você quiser nesse mundo você pode ir lá e comprar. Mesmo assim você não vai ser feliz. Essa alegria não dura. Muitos famosos se matam depois de alcançar a fama. Muitos cantores em depressão, em estado deplorável, mesmo depois de alcançar tudo aquilo que eles sempre quiseram. Mas o que eles não sabem é o que eles sempre precisaram era Cristo. E o sétimo último ponto, já estourei o tempo aqui, é que o verdadeiro cristão, ele busca glorificar a Deus. O sabor cristão, ele busca parecer cristão. Mateus 7:21 diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai, que está no céu. O Brasil, ele vive uma cultura cristã que se baseia mais num cristianismo sem Deus do que na própria palavra de Deus. Mas em Mateus capítulo 7 diz que não basta acreditar, não basta falar, é preciso fazer a vontade do Pai. O objetivo do cristão é glorificar Deus em tudo. Ele não se contenta somente com o parecer. E muitos buscam somente a emoção, muitos buscam a dopamina que a igreja oferece, e as luzes, e as conferências, e os eventos e tudo mais, e estão felizes com isso aí. Mas tem uma frase de Spurgeon que é muito legal, que fala: os convertidos que nascem emocionados morrem quando a emoção acaba. Se nós nos importarmos mais com o arrepio que vamos ter na sexta-feira, com o chorar no louvor, com todas essas coisas que são só emoções, do que com o conhecimento de Deus, alguma hora isso vai dar errado. Se nós chorarmos na sexta-feira, mas segunda-feira a gente está lá na escola falando palavrão, fofocando, fazendo tudo de errado, tem algo de errado. Nós precisamos em tudo fazer a vontade de Deus, buscar fazer a vontade de Deus, em todas as áreas da sua vida. Guardar o seu coração, obedecer os seus pais, dar um bom testemunho. E eu poderia ficar aqui até amanhã falando outras coisas e outras marcas, mas é preciso que a gente tenha uma comunhão com o Espírito Santo, que a gente busque na palavra, que a gente tenha uma vida de oração, para que o Senhor vá nos santificando, para que a gente possa ser moldado pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. E para concluir, eu só queria fazer uma ilustração, não vou dar sequência. Um pregador que eu gosto muito, ele faz essa ilustração em uma palavra, uma paráfrase de uma parábola. Ele conta de um homem que ele ia pregar numa igreja e ele se atrasa, e uma meia hora depois ele chega lá e ele está inteiro. A galera pergunta: o que aconteceu? Ele falou: cara, eu tava vindo para cá, aí a roda do meu carro voou para longe, eu acabei caindo na rua, e aí quando eu levantei, eu olhei para frente e um caminhão descendo uma ladeira a 200 km por hora bateu em mim. E aí os caras acharam estranho, falaram: de duas uma, ou esse cara é louco, ou ele está mentindo para a gente. Porque não tem como você se encontrar com um caminhão a 200 km por hora e tá inteiro, tá em perfeito estado. Então esse pregador, ele olha para a plateia e fala:
o que é maior? Um caminhão ou Jesus Cristo? E essa é a mensagem. Quem tem um encontro com Jesus Cristo muda permanentemente. E era essa mensagem que eu tinha hoje para compartilhar com vocês. Meu tempo já estourou. Eu ia fazer um tempo de oração, então eu só quero que você no seu lugar feche os olhos comigo. Se quiser se ajoelhar, se quiser ficar de pé, fica à vontade. E eu quero só fazer uma oração para encerrar. Senhor Deus Pai, nós te pedimos, Senhor, que hoje haja transformação, Pai, nessa casa. Que a vida desses adolescentes, Pai, seja mudada permanentemente, Pai. Que elas tenham um encontro verdadeiro com o Senhor, Pai. E que elas passem, Senhor, a amar a Tua palavra, Pai. Que elas passem a gastar tempo com o Senhor no secreto, Pai. Que elas passem a odiar as coisas do mundo, Senhor, a odiar o que o Senhor odeia, Pai. Que elas passem a ter prazer em Ti, Pai, buscar o prazer em Ti, Pai. Que elas sejam, Pai, missionárias, Senhor, que elas preguem o Evangelho onde quer que elas estejam, Senhor. E acima de tudo, Senhor, que a vida desses adolescentes, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Pai, em todas as áreas, Senhor. No nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que nesse lugar, Senhor, não haverá sabor cristão, Pai, mas haverá cristãos posicionados, Pai, adolescentes, Pai, que amam a Tua palavra, Pai, adolescentes que amam Te obedecer, adolescentes, Pai, que se posicionam, Senhor, e são luz, sal e luz nessa terra, Senhor. No nome de Jesus nós Te pedimos, Pai. Obrigado, Senhor, por essa programação. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor nos guarde, Senhor, na volta para casa, abençoa a semana de cada um, Pai. E que não seja apenas uma decisão da boca para fora, mas que essa decisão, Pai, de não ser mais sabor cristão, seja verdadeira, Pai, na vida de cada um aqui. No nome de Jesus, Pai. Amém.